aqui com o técnico Fernando Diniz. Os últimos dias agitados, hein? Deu para assimilar já a pré-temporada e hoje a estreia oficial na temporada. E você pretende, dentro disso, Diniz, também dar uma mesclada até nesse início de ano? Já pensando também no Atlético? Boa noite. Boa noite. Obviamente, essa é uma possibilidade. Vou reclamar de novo do calendário, porque não tem a mínima lógica a gente jogar nos Estados Unidos ontem, um clássico, chegar hoje no hotel 10 horas da manhã para poder jogar no mesmo dia. Então, os jogadores estão de parabéns pela superação. A gente fez um primeiro tempo muito bom mesmo, parecia que a gente nem tinha viajado. E quando veio para o intervalo, os jogadores já estavam uma meia dúzia pedindo substituição. Então eles se superaram muito e tá de parabéns pela estreia. E provavelmente a possibilidade mais plausível nesse momento é ter um pouco de rodagem principalmente nesse início de Campeonato Mineiro. Diniz, pegando esse gancho a respeito dessa rodagem do elenco, para você, talvez isso pode ser uma coisa até boa, porque a gente tem visto jogadores, por exemplo, o Wallace, que no ano passado foi muito cobrado, e a gente viu que ele se cuidou muito, né, aí no final do ano, ele se cuidou muito nas férias e parece que fisicamente está muito bem. Passa a ser mais um jogador, né, que você pode contar aí com mais segurança, ele, o próprio Christian, que entrou bem hoje, enfim. Isso para você considera também como uma oportunidade de fazer com que esse grupo chegue de uma maneira homogênea num momento, vamos dizer assim, mais crítico do Campeonato Mineiro, naquele início ali do Campeonato Brasileiro, para que esses jogadores possam ser melhor aproveitados? Eu acredito que sim. O Wallace, na realidade, o ano passado já teve um bom momento comigo aqui quando eu cheguei. A gente teve uma data FIFA que ele aproveitou muito bem. O que prejudicou o Wallace o ano passado, depois que eu cheguei aqui, foi a lesão que ele teve ali naquele jogo do Flamengo, que a gente poderia de repente não ter jogado, e acabou prejudicando o final de ano dele. Mas é um jogador que tem qualidades muito positivas, um jogador que ficou muito tempo na Europa, um jogador campeão olímpico. E a gente fica muito contente com esse início dele, que é um início muito positivo do Wallace. O Christian, o Bolassi, o Marquinhos, o Eduardo, todo mundo que chegou, sem contar no Dudu, Gabigol, todo mundo que chegou tá conseguindo se adaptar muito rápido àquilo que a gente pretende da parte tática. E eu acho que mais do que isso existe uma energia e uma sinergia muito fácil de ser identificada nesse começo de trabalho, eu acho. Então a gente está começando de uma maneira muito boa o ano, e quando no desenvolver do Campeonato Mineiro e, como você disse, da extensão da temporada, a gente vai a condição que eu acredito que os jogadores vão chegar vai ser de melhora. Acho que a gente vai poder contar com um elenco muito mais forte, muito mais robusto durante toda a temporada. Diniz, boa noite e parabéns pela vitória. Eu queria que você apontasse, o Cruzeiro fez 3 jogos, né, nesse início de ano, 2 jogos lá nos Estados Unidos, 2 jogos com times que vão brigar com o Cruzeiro pelas primeiras posições, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, enfim. Eu queria que você fizesse uma avaliação desses 3 jogos, dos 2 primeiros e também desse jogo do Campeonato Mineiro, e na sua visão, o que você pode apontar que melhorou do final do ano passado até agora na sua chegada? Vou começar pelo final. Eu acredito que o que mais melhorou é o entendimento daquilo que a gente quer fazer junto. Ano passado, todo mundo sabe, foi um assunto muito debatido, tiveram troca de gestão, jogadores chegando no meio de temporada, mudança de treinador, então existia uma falta de sincronia, de harmonia, e isso é uma coisa que mudou completamente. Para quem estava aqui o ano passado e está aqui hoje, percebe que está todo mundo na mesma página do livro e querendo fazer a mesma coisa, que é levar o Cruzeiro nas posições mais altas de todos os campeonatos. Em relação dos 3 jogos que você disse, eu acho que a gente fez um jogo bom contra o São Paulo e um jogo ainda melhor contra o Atlético. A gente conseguiu melhorar conversando e fizemos um pouco de ajuste tático. Obviamente que Atlético e Cruzeiro, quando se enfrentam, a única coisa que não é amistoso, é um jogo que vale, a energia do jogo é completamente diferente.
Se jogar o Cruzeiro contra um time no Campeonato Brasileiro, um time qualquer de outro estado, a energia que o jogo demanda, ela é menor do que um jogo como o de ontem, que não era um jogo que valia 3 pontos. Assim, porque isso é o sentimento do torcedor que passa para o jogador, que passa para a comissão, que passa para a diretoria. Então, ontem a gente estava igual o torcedor para jogar. Então, foi um jogo tenso, um jogo faltoso, mas ao mesmo tempo eu acho que o Cruzeiro teve o domínio pleno da partida, podia ter vencido, marcou muito bem, o Cássio não fez nenhuma defesa no jogo. Então eu acho que os 2 jogos foram muito bons, tá? E o jogo de hoje também foi muito bom. Primeiro tempo por conta da performance tática e técnica dos jogadores, e no segundo tempo por conta da superação. Diniz, boa noite. O Pedrinho afirmou que o Cruzeiro encerra a janela de transferências com esses 9 reforços, mas teve aquela negociação frustrada, né, com o Valentim Gomes. Você gostaria ainda de ter pelo menos mais um jogador, especialmente um zagueiro, no elenco? Eu acho assim, pro momento, eu acho que a gente é isso que a gente tem. Vamos disputar o Campeonato Mineiro, mas não está fechado para o ano inteiro. Mas nesse momento, o que o Pedrinho disse é isso. Nesse momento, é esse time que a gente vai iniciar a temporada, porque um time de futebol ele nunca se fecha completamente. Enquanto você pode contratar, se tiver oportunidade para reforçar o time, e a gente vai estar sempre com a porta aberta. O Valentim Gomes, de fato, é um jogador muito bom, muito interessante, que tem as características que eu gosto. A gente tem que pensar para frente, como eu estou muito contente, já estava o ano passado, e mais ainda com o elenco que a gente tem aqui hoje para tocar a temporada. Diniz, ainda seguindo nessa questão da zaga, hoje tivemos o Jonathan Jesus, ele avançando muito, uma grande partida dele também. O Tom Benz praticamente não teve nem contra-ataque, não conseguiu fazer nem contra-ataque no jogo hoje. Como é que você avalia essa zaga, esse setor defensivo do Cruzeiro nesse jogo de hoje? E pegando também, além das estreias desses jogadores, analisando esses jogadores, como o Jonathan Jesus, o goleiro, o Léo Aragão, que teve oportunidade lá nos Estados Unidos, o torcedor vendo pela primeira vez também esses jogadores em campo, né? Como é que você avaliou esses atletas também? Então, o Léo foi muito bem lá nos Estados Unidos, é um jogador que a avaliação nos treinamentos dele era muito positiva, mas é um jogador que tinha pouco jogo. E a ideia, de fato, era vê-lo, e a gente ficou muito contente com aquilo que a gente viu. De fato, um goleiro muito promissor. Em relação ao Jonathan, é um jogador que só tem crescido depois que eu cheguei aqui. Ele, acredito que tem um futuro, uma estrada brilhante aí pela frente. Diniz, boa noite. Yuri Figueiredo, Rádio 3VL. Diniz, hoje você colocou o garoto Teves como titular no time, inclusive foi eleito por nós da Rádio 3VL como melhor jogador em campo. A ideia nesse Campeonato Mineiro é dar sequência para os garotos também. O Teves, você colocou o Vitinho, dar sequência para esses garotos? A gente vai, não vou falar assim se é só isso. Isso faz parte do planejamento. E obviamente que eu não vou falar que vai ser cravar, que vai ser isso que amanhã depois o pessoal falou que ia botar. Mas naturalmente eu vou rodar o elenco e esses jogadores, no caso do Teves, no fundo ele está dando sequência daquilo que ele fez no ano passado. Ele terminou jogando titular, terminou muito bem o campeonato, estava muito bem nos treinamentos, só jogou titular porque ele estava mostrando que ele estava merecendo a oportunidade, e ele está dando sequência agora nessa temporada. E no campeonato, esse início de temporada, existe uma possibilidade de a gente rodar mais o elenco, que pode ser que a gente veja os jogadores jogando mais. Professor Diniz, boa noite. Queria saber de você, esse ano, né, o elenco tendo mais opções, né, tendo um elenco mais forte, com certeza isso facilita o trabalho. E como que você está vendo a evolução do time? No jogo contra o São Paulo, no jogo contra o Atlético, agora contra a equipe do Tombense, se esse crescimento da equipe do Cruzeiro está de acordo com o planejado, porque a gente está vendo que jogo a jogo o Cruzeiro vai jogando cada vez um pouco melhor. Eu estou vendo evolução na equipe, foram jogos diferentes. Os 2 jogos dos Estados Unidos tinham uma demanda tática diferente do jogo de hoje. Eu acho que a gente soube se adaptar lá. Eu não tirei muito o pé do acelerador para jogar, então levei os jogadores cansados para os jogos, eles conseguiram responder muito bem. A gente fez um bom jogo contra o São Paulo, como eu disse. Contra o Atlético, era um jogo que tinha uma importância afetiva e simbólica e também prática maior para a gente. A equipe conseguiu corresponder melhor ainda, porque no aspecto emocional a gente foi muito forte no jogo de ontem. E hoje
eu acho que eu divido, se você dividir, o primeiro tempo, taticamente, foi praticamente uma nota muito alta, taticamente e tecnicamente. No segundo tempo, os jogadores já estavam levando as coisas na superação, então eu gostei muito do que eu vi hoje também. A última, por favor. Diniz, Thiago Maia, do Podfute. Hoje você usou o Tevez como extremo esquerdo, o Bolassi pelo lado esquerdo, o Bolassi por dentro e o Marquinhos pelo lado esquerdo, né? Contra o Atlético, contra o São Paulo, você teve Dudu, Gabigol e não teve nenhum atacante mais pelo lado direito. Foi o William fazendo talvez mais esse corredor, porque o Eduardo e o Matheus Pereira circulavam mais. No Fluminense você tinha o Keno pelo lado esquerdo, que era amplitude, e o Arias vindo mais para dentro. Pensando nesse elenco do Cruzeiro, pensando nas possibilidades, como você entende ser esse jogo mais aberto, um jogo mais por dentro com os laterais fazendo o corredor? Depende muito dos jogadores que vão estar no campo e depende muito daquilo que o jogo pedir. Geralmente quando os times jogam muito recuados, a ideia, eu acho que da Tombense não era recuar tanto, porque eles começaram marcando num 4-1, 4-1 no jogo de hoje, depois eles foram baixando e virou praticamente um 6-3-1. Fica praticamente impraticável jogar por dentro. Então o jogo acaba sendo pelo lado. Se a gente tem pontas, no caso do Marquinhos, que é um especialista mais agudos, facilita. E o Tevez, embora não seja só ponta, um jogador mais móvel, que pode jogar de 9 também, sabe fazer aquele lado. E ele trocou um pouco com o Bolassi também. O Bolassi também sabe jogar aberto. E vai ter determinados momentos que a gente pode dar amplitude com os laterais. O jogo contra o Red Bull Bragantino lá, a gente já atacou muito pelos lados do campo, com o Willian e com o Marlon, e a gente teve um volume ofensivo bastante interessante também. Então é isso.